Olá, sejam todos bem-vindos. O intuito desse vídeo é abordar de uma maneira simplificada e concisa a trajetória da educação profissional técnica no Brasil. É um vídeo voltado como instrumento avaliativo da disciplina de História e Política na Educação Profissional e Tecnológica do Brasil. Bom, tendo como base todos os textos apresentados durante o estudo dessa disciplina, e as outras pesquisas que eu realizei a fim de aprofundar e entender melhor esse contexto histórico e político da educação técnica brasileira, nota-se uma constante e árdua batalha de ideias e pensamentos referente à divisão do tipo de educação oferecido e a classe social atendida por essa educação. Durante os estudos sobre a trajetória da educação, nós nos deparamos com duas expressões fortes dentro do contexto, que é o ensino técnico e o ensino propedêutico. O ensino técnico ele era voltado para a formação de mão de obra, era destinado aos filhos dos operários e trabalhadores rurais. E o ensino propedêutico é um ensino baseado em um currículo voltado para a formação dos futuros dirigentes do país, a elite brasileira da época. Além disso, era um ensino precursor da educação superior, porque ele tinha em seu currículo as disciplinas voltadas para ciência, letra e arte. O que isso quer dizer, vamos ver essa questão aqui, sobre a criação da educação no Brasil, como que ela se deu. A primeira coisa que a gente vê, o primeiro documento que fala sobre a criação da educação, o início dela, é datado do início do século XIX, quando Dom João VI criou o Colégio das Fábricas. A partir daí, várias outras instituições de ensino foram criadas com o objetivo de formar profissionais, que eram os filhos dos operários e trabalhadores rurais daquela época, para os ofícios que existiam. Naquela época a gente tinha alfaiataria, tinha a questão de sapataria também, todos os ofícios na área básica mesmo ali da manufatura. Enquanto os filhos da elite social, dos ricos e poderosos da época, eles tinham acesso a um estudo diferente, que é aquele estudo propedêutico, voltado para ciência, letras e artes. Bom, e o que isso quer dizer? Significa que a relação entre a educação básica e a educação profissional no Brasil está marcada historicamente pela dualidade. De um lado, a classe operária e pobre recebiam o ensino técnico com o intuito de formar novos trabalhadores. E do outro lado, a elite social, de onde sairiam os futuros dirigentes do país, recebiam o ensino propedêutico. Eu escolhi uma frase dos textos pra gente, que resume basicamente o que a gente está falando. Nacorde, no seu livro, na página 38 de 89, ele fala o seguinte: os primeiros modelos de escolas tradicionais básicas tinham por objetivo educar a massa analfabeta e marginalizada, separando os que estavam destinados ao conhecimento da natureza e da produção daqueles a quem eram entregues as tarefas de execução. Bom, resumindo, o que a gente pode tirar disso daí? É a partir desse preconceito que se fundam as origens históricas dessa dualidade na educação brasileira. O ensino técnico contrapondo ao ensino propedêutico e trazendo uma divisão de classe mascarada de oportunidade educacional. Entre os anos de 1930 e 1948, o Brasil ele vivenciou inúmeras e profundas mudanças políticas. Nós tivemos nesse período a Segunda Guerra Mundial, que termina ali em 1945, no dia 8 de maio, e através desse processo que o mundo inteiro vive, o Brasil sofre algumas mudanças políticas e sociais que geram impactos na educação brasileira. Vamos lá. Em 1930 foi a criação do primeiro ministério no âmbito da educação. Era chamado Ministério da Educação e da Saúde Pública. Em 1931 foi criado o CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, e realizada a primeira reforma educacional. Lá se regulamentava a organização do ensino secundário e do ensino comercial, e também regulamentava a profissão de. Em 1934,
foi estabelecido as competências da União em traçar as diretrizes nacionais e fixar o Plano Nacional de Educação. Bom, até então, a União não tinha obrigações de legislar, digamos assim, né, traçar as diretrizes para a educação brasileira. Era uma coisa meio que, entre aspas, desorganizada. Então, a partir de 34 foi criado essa competência da União, que ela iria traçar as diretrizes e fixar o Plano Nacional de Educação. Em 42, houve a criação de vários decretos, né? Dentre eles eu citei esses daqui, que eu creio que são os mais importantes, que fundamentam a base da nossa educação, que é o 4.244, que cria a Lei Orgânica do Ensino Secundário, 4.073, que cria também a Lei Orgânica do Ensino Industrial, e o 4.048, que cria o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, que deu origem ao que hoje a gente conhece como Sistema S, né? SENAI, SENAR, SENAC, SESI, entre outros, que trabalham na industrialização, no caso, na capacitação para a industrialização. Em 43, foi criado o Decreto 6.141, da Lei Orgânica do Ensino Comercial. Bom, esse conjunto de decretos ele ficou conhecido como Leis Orgânicas da Educação Nacional, Reforma de Capanema, em função do então ministro da Educação Gustavo Capanema. Bom, o que isso quer dizer? O conjunto desses decretos evidencia a importância que passou a ter a educação dentro do país, em especial a educação profissional, porque foi a partir daí que foram definidas leis específicas para a formação profissional em cada ramo da economia e para a formação de professores em nível médio. Eu separei 3 principais características da educação técnica no Brasil desde o seu início lá, desde a sua formação, né, lá no início do século XIX, com a assinatura do Dom João VI, quando ele institui o Colégio das Fábricas, né, através daquele decreto. A primeira delas é que ela surgiu como política assistencialista e se caracterizava por sua dualidade, sua evidente separação social. O que ela queria com isso? Educar a massa analfabeta e marginalizada. Simples assim. Voltada à capacitação para o trabalho, a fim de atrair os olhos, né, o olhar dos investidores internacionais, oferecendo mão de obra capacitada ou qualificada. Por quê? Porque um país sem trabalhadores qualificados não é capaz de proporcionar lucro algum à empresa que se estabeleça nele. Então, esperando que o país melhorasse, que os investidores trouxessem algo bom, como fábricas, né, que seja indústria, para o país, ela foi voltada para a capacitação para o trabalho. E por último, ela foi baseada na política, onde prevaleciam os interesses de desenvolvimento do país em detrimento do desenvolvimento social do cidadão, né, que é mais ou menos a mesma coisa que a última aí, que é a penúltima que nós lemos. O que significa? Que eles valorizavam o crescimento econômico a todo custo. Eles não se preocupavam com o papel social da educação, né? O que isso significaria para o cidadão. Eles só queriam saber das políticas voltadas para o crescimento econômico do país. E agora, em 2009, né, mais recentemente, a gente está acontecendo a reformulação do ensino médio, vinculando novamente ao ensino técnico profissional. Bom, quando eu pesquisei sobre essa nova reformulação, eu encontrei uma entrevista do atual ministro da Educação, Ricardo Vélez, concedida ao site Valor Econômico, no dia 28 de janeiro. Bom, o que ele falou? Né? São frases dele. Ele disse que essas medidas que estão sendo feitas aí nessa reformulação do ensino médio, elas são necessárias, pois a ideia de universidade para todos não existe. Bom, é isso mesmo. A frase que ele usou, a ideia de universidade para todos não existe. Ele foi um pouquinho mais além e ainda disse o seguinte, as universidades devem ficar reservadas para uma elite intelectual, que não é a mesma elite econômica do país. Bom, não se pode fazer afirmação em cima dessas declarações, né? Deve-se aguardar as novas medidas que serão adotadas para que um estudo aprofundado possa versar sobre esses impactos, tanto positivo quanto negativo, dessa reformulação do ensino médio.
No entanto, fica implícito na fala do ministro essa dualidade entre o ensino, de um lado, a classe de proletariado, né, que fica com os ofícios, e do outro lado é a elite social, de onde sairão os dirigentes do país. Resta-nos ver agora, né, analisar e nos perguntar, será que ao invés de nós evoluirmos nessas políticas educacionais, nós estamos regredindo, né? Voltando lá para o início da criação da educação técnica profissional no Brasil, onde tinha diferenciação do ensino técnico e propedêutico? Ou mais uma vez, ou melhor, e mais uma vez, né, também, nós veremos os interesses econômicos e políticos se sobressaírem ao interesse do pleno desenvolvimento do cidadão. O que a gente pode tirar disso daí? Será que vai regredir? Será que não vai? Né? Para quem se interessar e quiser ler a entrevista do ministro, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o link da entrevista na íntegra, que pode ser acessado por todo mundo. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos, né, que assistiram o vídeo até o final, e espero que tenham entendido algo, que eu possa ter falado de uma maneira correta para ajudar quem precisa, quem está estudando, quem está buscando algum tipo de informação aí. Muito obrigado.